Quem nunca teve um sonho diferente e ficou pensativo ao longo do dia? A linguagem dos sonhos é simbólica, o que instiga ainda mais a nossa curiosidade sobre o que eles querem dizer. Não há limite para quem sonha. Nesse momento, podemos nos transformar e viajar por mundos inimagináveis. Por vezes, os sonhos são tão positivos que quando acordamos, tentamos até dormir de novo para reviver aquele momento. Outras vezes, temos pesadelos dos quais temos muito medo e despertamos assustados. O tema fascina a humanidade há milhares de anos. Freud, considerado o pai da psicanálise, escreveu extensivamente sobre as teorias dos sonhos e suas interpretações no início de 1900. Para ele, os sonhos são manifestações dos desejos e ansiedades, muitas vezes relacionados à memória ou obsessões reprimidas da infância. Mas afinal, o que significam de fato e para que servem os sonhos? Será que todo mundo sonha, até os bebês? Será que eles podem nos ajudar psicologicamente? Acompanhe agora o nosso bate-papo e descubra os mitos e verdades sobre os sonhos. Olha aí, minha gente, que assunto legal, hein? Tá vendo? É um assunto que eu me interesso muito, porque eu tenho uma certa dificuldade para dormir e às vezes fico me questionando, às vezes eu não... Será que eu sonhei? Será que eu não sonhei? Às vezes eu sonho alguma coisa, na maioria das vezes não me lembro. Hoje, por exemplo, feriadão, você aproveitou para dormir mais tempo? Sonhou alguma coisa? Hã? Pois é, gente, é sobre esse assunto que nós estamos falando agora. Eu tenho alegria aqui, pela primeira vez comigo, Padre Marcos aqui, ter este homem maravilhoso que eu aprendi a conversar com ele agora, amei falar com ele, é o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Doutor Júlio, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Que alegria falar com o senhor, te conhecer, bater esse papo e falar sobre esse assunto, né, doutor? Que eu tenho certeza que isso também é assunto dos seus estudos, sobre o sono, sobre os sonhos. E os sonhos é um grande mistério até hoje para todos os seres humanos, acredito que para o senhor também, para os estudos, Freud também fez vários tratados em cima disso. Doutor, na final de contas, né, o ser humano, ele precisa descansar. Então, até os animais dormem, né? Tem às vezes até bichinho que a gente fala, será que esses bichinhos parecem que estão paradinhos? Acho que até dormem também. Mas, afinal de contas, os sonhos, o que é, na verdade, o sonho, doutor? Assim, de uma maneira muito simples para os nossos telespectadores, o que seria esse sonho, na verdade? Perfeito. O sonho, basicamente, para a gente na medicina é o quê? É a capacidade do indivíduo, o ser humano, ele tem, dele estar inconsciente, né? Porque a gente está dormindo, né? E a gente ter sensações sensoriais, motoras, visuais, auditivas, de forma muito vívida. Então, essa capacidade que nós seres humanos temos durante o sono, a gente conseguir vivenciar coisas do mundo real. Às vezes, como falou no VT, assim, meio bizarros, né? Mas são coisas que a gente tem a sensação, né? Até as emoções a gente sente. Que interessante. Por exemplo, a gente escuta também falar de pessoas que, às vezes, do nada, acordam gritando. A gente fala que, às vezes, isso foi um pesadelo. Perfeito. Né? Esses tipos de comportamentos, seria alguma resposta a isso? Teria alguma função? O sonho, ele tem alguma função para a mente, para o cérebro humano? Ou simplesmente não é uma função? Ou o que seria? O senhor como um estudioso, o senhor como um médico, seria algum tipo de função que o cérebro precisa fazer que gera sonhos, imagens ou até pesadelos, doutor? Hoje a gente já consegue dizer sim. E por que esse tema é tão curioso, padre? Como o senhor mostrou aí, né? A espécie humana sempre foi curiosa por isso. Então, o que acontece? A gente passa um terço da nossa vida dormindo, o que é uma coisa muito grande, né? Sim. E, além disso, esses sonhos têm a ver com o nosso dia. Então, isso gerava um monte de polêmica, porque eu sonhei com isso, tudo isso. Quando chega até a década de 80, então a gente está falando de algo muito recente. Muito recente. A gente começou a conseguir estudar o cérebro da pessoa com ela viva. Então, não era só dissecção de peça anatômica, não era comparando com os animais. Sim. E a gente começou a entender melhor o que acontece durante o sonho. Junto com isso, ver o cérebro em funcionamento, a gente tem alguns exames que são super corriqueiros. Por exemplo, hoje eu pedi dois exames desses, né? Sim. Que a gente chama polissonografia, né? E os eletroencefalogramas. O que é feito? Se estuda
eletricamente o que está acontecendo no cérebro. E a gente percebe que durante o sono não é um só, ele tem vários padrões. Então, foi identificados 4 padrões que acontecem no nosso sonho. E um desses padrões é justamente a hora do sonho, que a gente chama sono REM. O sono REM é um sono, a gente vai diminuindo a parte elétrica durante, quando a gente está bem profundo, de repente ficar agitado, como se a gente tivesse acordado, igualzinho ou muito parecido o padrão que a gente está acordado. E isso é o sonho. Que interessante. Daqui a pouquinho, doutor, eu queria entender por que às vezes eu lembro dos sonhos, muitas vezes não. Eu acho que até a maioria das vezes eu não lembro dos meus sonhos, mas às vezes eu lembro, né? Eu queria saber, assim, por que às vezes parece que isso nos é revelado e outras vezes não. Um onironauta é uma pessoa que pode permanecer em um estado de consciência enquanto sonha, sendo capaz de se mover dentro dos sonhos como se estivesse acordado. É popularmente conhecido como sonho lúcido, que é o que os onironautas têm quando dormem, ou seja, eles são capazes de viver durante os sonhos com a mesma intensidade de quando estão acordados. Quem aperfeiçoa a técnica logo começa a usar o sono para se entender melhor, porque ter sonhos lúcidos é como vagar pelo próprio inconsciente e permite que você descubra coisas que nem sabia que existiam. A maioria das pessoas pode se tornar um eventual onironauta. Isso significa que uma pessoa comum pode treinar para ter sonhos lúcidos. Uma das formas mais fáceis é sempre ter um caderno ao lado da cama e todas as manhãs anotar todas as lembranças da noite anterior. Anotá-las diariamente treinará o cérebro para lembrar melhor dos sonhos e se tornar mais consciente deles. Portanto, quem viaja através de seus sonhos é como se vivesse 2 vezes, uma vez acordado e outra dormindo. Que legal, hein? Doutor, todo mundo sonha, todos os seres humanos sonham ou nem todos sonham? Todos sonham. O que acontece? A gente sabe por esse exame que existe uma fase, que a gente chama fase do sono REM, que é que a gente está sonhando. Só que isso se repete 4, 5 vezes por noite. E muitas vezes, a principal teoria que se tem, e muitos trabalhos mostram isso, se você acorda próximo ao momento que você sonhou, essa fase do sono REM, você lembra. Você lembra. Quando você acorda separado dessa parte, normalmente você não lembra. Como é que sabe isso? Monitorando o sono da pessoa e vendo se ela lembra ou não quando ela despertar. Que coisa, hein? Isso é bem curioso. Curioso. E isso que mostraram agora nesse VT é curioso também porque a gente sabe que o sonho tem a ver com a nossa realidade, o que a gente está vivendo, os problemas. Só que a ressonância funcional mostra que na hora que a gente está sonhando, uma parte da região frontal, ela não está tão ativa. É a região frontal que dá lógica para a gente, as coisas fazem sentido. Por isso que às vezes no sonho a gente tem tanta coisa bizarra, né? A gente está sentindo, está vendo, mas às vezes voa, né? Voa, então parece que a escada acaba aqui, você não sabe o que tem lá. Perfeito. Agora, doutor, isso aí mostra então, pela explicação que o senhor está colocando para nós, que eu não tenho controle no meu sonho, eu não posso sonhar o que eu quero. Por exemplo, eu quero sonhar, o rapaz apaixonado quer sonhar com a namorada. Eu vou ficar pensando nela a noite toda. O cara dorme nem sempre. Mesmo que ele fique com o caderno do lado, ele poderá não sonhar com ela também. Pode sonhar outra coisa, mas não com ela. Perfeito, é. Então, eu não tenho esse comando, falei, eu quero sonhar isso e vai acontecer? É muito difícil. O que acontece é o seguinte, o sonho tem a ver com os problemas que está vivendo durante o dia. Por exemplo, padre, muitos se perguntou o seguinte, para que a gente sonha? Pra a quê? função, né? Qual é pra quê? O sono a gente sabe, né? Que é para descansar, né? Sim. O sono, além disso no cérebro, ele ajuda a consolidação da memória e muda esse ritmo, né? Da frequência do cérebro, então dá um certo descanso. Mas no sonho REM, não. O seu cérebro está muito ativo, né? Por que isso acontece? Precisando de sangue, precisando de oxigênio, né? Muita gente sabe que é para a resolução dos problemas diários. Então, a principal teoria que se tem é que quando a gente sonha, é justamente coisa que consumiu a nossa mente durante o dia. Muitos têm a teoria que é até uma estratégia do ser humano, sem correr risco, de você estar tentando resolver problemas. Que coisa. Sabe que a gente assistia aqueles filmes antigos, né? Que eu tinha um medo de ver alguém sonâmbulo, que levantava de noite e o pessoal até ficava brincando. Com a mão. Os programas do Didi na Globo, ele ficava sonâmbulo. A pessoa que tem sonambulismo, tem algo a ver com sonhos? Tem sim a ver. O que acontece... Então, só para complementar o que o senhor está falando,
nós preparamos o VTzinho. Vamos lá. Vamos ver se encaixa com a explicação que o senhor vai dar. Dá uma olhada. Você já deve ter ouvido a história de alguém ou até mesmo conhecer alguém que sofre de sonambulismo. A característica de um sonâmbulo é se movimentar e agir como se estivesse acordado. Até os olhos ficam abertos em alguns casos, mas sem expressão alguma. O sonambulismo acontece na parte mais profunda do sono. Nesses casos, a pessoa fica entre o estado de sono e de vigília, não tendo consciência de seus atos. Diferente do que se acreditava, um sonâmbulo pode ser acordado de seu transe sem afetar o seu corpo. Mas como evitar que o sonambulismo continue? Existe um meio de a pessoa ficar totalmente descansada? E aí, doutor? Perfeito. Agora a gente está começando a falar das doenças do sono. Né? Para o senhor ter ideia, já deve ter acontecido com o senhor. Vou testar, vamos ver se não aconteceu. Às vezes você está despertando ou está dormindo e dá a sensação que você está paralisado. Seu olho abre, você começa a ver as coisas e depois você vai voltando à consciência. A gente chama paralisia do sono. Então a pessoa começa a despertar. Por exemplo, isso já aconteceu. É a sensação de queda. Sim. Você está pegando o som, de repente você dá aquele chute. Você fala, como se tiver. Parece que me deu um estalo no meu corpo. Um estalo. É justamente isso. Quando a gente sonha ou está no sono, nosso corpo, a musculatura está paralisada. Então você tem visualização de movimentos, isso acontece. Quem tem sonambulismo tem um problema, às vezes, nessa conexão. É muito comum na infância. O cérebro ainda tem formação e muitas vezes tem crianças que têm um atraso nessa parte. Por exemplo, também não é comum criança que sonha que está fazendo xixi e faz xixi na cama. Verdade. É a mesma coisa, Eu já fiz né? xixi na cama. Sonhando, né? Sonhando. Sonhando, né? É a mesma coisa. Você tem... Pra mim, eu tava no banheiro da minha casa. No sonho, né? No sonho. Então é bem comum isso. É o quê? O processo que você está passando. Então é o que a gente gosta de chamar termo doença, mas às vezes a própria normalidade tem pequenas variações. Então tem pessoas que podem se movimentar, tem pessoas que chutam. Não sei se você já conheceu pessoas que falam, estão dormindo e começam a falar, a conversar. Gritar também? Gritar. E tem uma coisa que a gente chama, né, o terror noturno. É muito comum na criança. A criancinha, de repente, a mãe se assusta, que ela começa a gritar. E quando a mãe chega, daqui a pouco acalma. O cérebro vai desenvolvendo e também você vai melhorando. Acho que pior do que isso é o susto que as outras pessoas do lado têm. Mas o que está acontecendo com essa pessoa aqui, não é? Com certeza. Olha aí, já teve momentos que eu sonhei com pessoas que fazia tempo que eu não falava e fiquei preocupado, liguei para elas. Será que isso tem alguma coisa a ver com o recado que Deus está passando para mim? Será que Deus pode falar comigo através dos sonhos? Acompanha esse trechinho do programa, Conta Comigo, do meu querido amigo Dalcides. Dá uma olhada. Ultimamente eu tenho sonhado muito com coisas relacionadas ao mundo espiritual. Alguns dizem que é uma mensagem de Deus, outros falam que é coisa do meu inconsciente. Estou entrando em pânico. Afinal de contas, Deus fala com a gente através de sonhos? Deus pode falar conosco de diversas formas, porque Ele é Deus. E sim, Ele se utiliza dos sonhos, como nós temos tantos relatos na Sagrada Escritura, né? Que Deus se aproxima das pessoas com uma mensagem, com um alerta. Então sim, é uma forma de Deus se manifestar. Agora, o sonho, ele precisa passar por um discernimento, né? A pessoa precisa procurar, de preferência, um padre, uma pessoa que tem uma boa base espiritual para poder dar uma boa orientação, porque às vezes o sonho é só um sonho, mas às vezes o sonho, ele se torna um caminho de encontro com Deus. Então isso precisa passar por um discernimento. Aí, gente, tá vendo? O colega padre explicando que é exatamente isso que nós padres cremos, né, por experiência, por rezar, e a gente realmente acaba explicando para os fiéis. Doutor Júlio, então a gente vê aí que, agora se referindo um pouco à questão também da espiritualidade, muitas pessoas têm a sua espiritualidade, têm a sua manifestação de fé, e muitas vezes um sonho que uma pessoa de repente tem, nós declaramos que com muito cuidado, pode ser que Deus pode usar de várias maneiras para falar conosco, né? Às vezes Deus pode falar comigo através da sua presença agora aqui comigo. Falei, meu Deus, o Senhor falou comigo através do doutor Júlio, assim, assim, assim. Num sonho também, né, doutor? Isso é capaz, porque
Nós estamos falando que o sonho, o senhor já explicou toda a parte técnica que acontece com o cérebro, mas Deus pode usar essa parte técnica para dar um recadinho espiritual para mim ou para o senhor também. Perfeito, pai. Isso é bem curioso que os pacientes às vezes vêm com essa demanda no consultório, né? Eu falo assim, a ciência é o quê? É a capacidade da gente estudar um tema e ver a replicabilidade. E tem muita coisa que a gente como médico não explica, né? E a gente ser humilde e dizer assim, não sabemos. Um problema que tem muito do conteúdo do sonho. Então, o conteúdo do sonho é problemas que você tem. A interpretação, tudo isso, aí cabe a sua espiritualidade, a sua fé, né? Do ponto de vista científico, o que é que a gente avalia muito, né? O prejuízo que isso pode estar dando à sua qualidade de vida, o tempo e a quantidade do seu sono, e se, de um modo geral, tem alguma anormalidade. Passando disso, aí é você conversando com o senhor, com o padre, com tudo isso, para você ver essas questões que te afligem. Normalmente, o sonho vão estar os problemas que você está passando no seu dia a dia. Sim. Por isso que a ciência coloca isso, o papel do sonho, de você resolver problemáticas diárias. Então, dificilmente você vai ter um sonho completamente bizarro, fora da realidade que você passou durante seus dias. Então, tem uma certa lógica. Sonhar com alguém que você ama, alguém que morreu, né? São pessoas que fizeram parte e estão lá na sua memória. Na questão dos sonhos também, uma pessoa que tem dificuldade para dormir e faz uso de medicações, até porque às vezes o médico precisa prescrever, isso pode também interferir nos sonhos, na qualidade do sono e sonhos também, doutor? Interfere sim. A gente sabe que os remédios para dormir, assim como o álcool, no álcool acontece a mesma coisa, ele modifica um pouquinho essa parte do sono REM. Então, é encurtado o sonho REM. Então, o que é que eu digo? Qualquer remédio e droga, ela tem possíveis efeitos colaterais. No caso de remédio para dormir, tem um aspecto de dependência que você tem que ficar atento, né? Tem a questão de tolerância. Às vezes você toma e não está dando o mesmo efeito, tem que tomar mais. Sim. Mas não é à toa que é o segundo remédio mais prescrito por médico. Então, eu prescrevo todo dia. Hoje eu prescrevi. Então, o médico vai ponderar o risco versus o benefício, conversar com o paciente para ver. Então, a gente prescreve, a gente vai continuar prescrevendo, mas o paciente tem que estar ciente com isso. É melhor você fazer sua higiene do sono. Então, o que o senhor está falando da insônia, né? Eu também durmo muito pouco, né? Então, o que é que você tem que fazer? O senhor também dorme muito pouco? Muito pouco. Sabe que eu ia fazer uma pergunta? O senhor sonha? Muito. O senhor sonha bastante? O senhor consegue lembrar dos seus sonhos? A maioria eu consigo. Que bom. O cochilinho que eu dou, eu consigo. O senhor também já faz a técnica do eu gosto. Você gosta de fazer? Eu achei curioso o senhor falou, porque a gente às vezes estuda na medicina, na neurocirurgia, a gente estuda doença, né? É tumor e tal. E essa questão da fisiologia de algo normal, a gente estuda muito pouco. Né? Porque dificilmente vai ter uma doença que você vai dar um remédio para o sonho ser melhor. Não existe isso na medicina hoje, né? Mas por curiosidade a gente começa a estudar e ver. Essa estratégia é verdade. Você despertou, tente lembrar. Se você lembrou, deita um pouquinho, então não levanta de uma vez para fazer as coisas, acorda, abre o olho, medita, pode fazer sua oração, né? E faz essa lembrança do que está acontecendo. Isso ajuda bastante. Que bacana. Olha, doutor, que pena que se nós tivéssemos mais tempo, é como diz o nosso querido Barba aqui, o senhor realmente é uma pessoa diferenciada, é prazeroso conversar com o senhor sobre assuntos como sonho e sobre a questão humana da cabeça. Mas tenho certeza que Deus está preparando algo melhor não, diferente para a gente fazer aqui no nosso programa, tá ok? Agradeço muito a sua presença. Obrigado. E a sua contribuição aqui sobre o sonho para nós. Gente, e aqui nós encerramos esse programa nesse feriado, espero que você tenha gostado e a bênção de Deus Todo-Poderoso para você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu, a estrela que se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores, o meu pensamento traz a pureza de um samba, sentindo marcados de mágoas de amor. O samba que mexe o corpo da gente e o vento vai embalando a flor. Traz a pureza de um samba.
marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente.